Eu escolhi aqui um texto no livro de Gênesis, no capítulo 29. Se você tiver a sua Bíblia aí, abre comigo para a gente juntos estar aqui fazendo uma breve explanação da palavra do Senhor. Mas, irmão Cleir, tem tantos textos, né, na Bíblia, e você foi pegar Gênesis 29, a partir do versículo 16, né? Às vezes a gente escuta muito se pregar, né? A respeito de José, a respeito de Ana, né? A respeito de Davi. São belas histórias, conhecidíssimas, né? E se torna, às vezes, até fácil de ministrar, irmã Suzana, de tão conhecida que é, né? Quando se fala a respeito da passagem de Ana, todo mundo já sabe, porque é um dos contextos mais falados dentro da palavra. Quando se fala de José também no livro de Gênesis, todo mundo conhece, porque são muito citados, né? Se falar da história de Davi também é muito linda, são histórias maravilhosas, né? Mas Deus colocou no meu coração nesta noite a respeito de uma das filhas de Labão por nome Leia. Deus ministrou ao meu coração e eu quero crer que Ele irá falar conosco, nem que seja uma vírgula, mas nós sairemos daqui com o nosso currículo espiritual edificado em nome de Jesus. Porque primeiro ele fala com o ministrante, né, irmão Damião? Depois ele atinge os corações dos ouvintes. Então, acompanhe comigo aqui 29 de Gênesis, o versículo 16, que diz assim: E Labão tinha duas filhas. O nome da mais velha era Leia, e o nome da menor, Raquel. Leia, porém, tinha os olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante, formosa à vista. E Jacó amava a Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor é que eu dê a ti do que eu dê a outro homem. Fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e este lhe pareceu como poucos dias, porque muito que o amava. Meus irmãos conhecem também a respeito desse contexto. Ele não é um contexto assim estranho, é muito conhecido e às vezes também se cita a respeito da história de Jacó. Os irmãos sabem que Jacó saiu foragido da casa do seu pai por causa de uma demanda, né? Uma questão mal resolvida na sua casa, e a sua mãe, né, que era irmã de Labão, falou: meu filho, é melhor que você saia daqui, porque a situação para você aqui não está muito boa. Os irmãos conhecem a respeito daquele prato de lentilhas que Jacó ali, a sua mãe, houve ali uma ajudazinha da mãe, né, em relação a essa questão da primogenitura, quando o seu irmão descobriu, Esaú descobriu aquela questão, falou: eu vou te matar. E sua mãe falou: meu filho, toma aqui umas trouxas, pai, e vai para a casa do teu tio. E quando esse rapaz Jacó chega na casa do seu tio, ao ver de longe, né, uma pastora cuidando de ovelhas, ele logo se encantou com uma de suas primas, porque era prima, né? Porque a sua mãe era irmã do seu tio, então praticamente havia ali um parentesco. E esta passagem mostra para mim que Jacó olhou para aquela bela moça e apaixonou à primeira vista, né? O amor à primeira vista. Jacó se encantou com Raquel. Esse contexto diz que a sua irmã Leia, ela tinha os olhos, o olhar tenros. Eu pesquisei a respeito desse olhar, eu pensava que era um olhar meio que desalinhado, mas não é. Quem já olhou para alguém assim que tem um olhar fora do alinhamento, que parece que está olhando para um lado e está olhando para o outro, mas não era essa a situação de Leia. Esse olhar era um olhar que quando se olha, está olhando, não está olhando retamente, ele é um olhar mais calado.
e o olhar de Raquel era vistoso. As mulheres daqueles dias mostrava-se a sua beleza pelo olhar. E a Bíblia fala que o olhar de Raquel era muito belo, certamente por causa das vestimentas, né, que as mulheres se cobriam toda e só ficavam praticamente a parte do rosto para o lado de fora, e o olhar é que o homem olhava e falava assim: o olhar desta menina, desse rapaz, é bonito. E eu quero crer que Jacó chegou ali vendo Raquel cuidar das ovelhas do seu pai. Este contexto diz que ele foi lá e removeu uma grande pedra que estava naquele poço, porque tinha um poço ali que era tinha uma pedra que ficava ali para o proteger, e precisava de vários pastores para remover aquela pedra. Mas Jacó ficou tão impressionado com a beleza de Raquel, que ele foi lá e removeu aquela pedra sozinho e falou: dê de beber as suas ovelhas. Jacó estava muito apaixonado à primeira vista, irmão Damião. O homem apaixonado, ele faz coisas, hein? É que Jacó não mostrou diferente em relação a isto. E quando ele foi apresentado à casa do seu tio, e o seu tio olhando para ele, né, falou: fica comigo aqui uns dias, né? Naquele tempo, quando um rapaz se agradava de uma moça, ele tinha que se pagar um dote. Mas o que é isso, irmão Clay? Dote era um valor que era estipulado, né? Era combinado entre o pai da moça e o pretendente. Jacó, coitado, só estava com uma mochilinha. Certamente aqui em Minas a gente costuma falar em bornal, né? Certamente Jacó estava ali com um bornal, algumas peças de roupa, né? O que ele tinha trazido no caminho para comer. Certamente já havia comido tudo e falou: olha, eu não tenho como pagar dote em relação à sua filha, eu quero me casar com ela, mas então, já que eu não tenho com que pagar, eu vou trabalhar aqui 7 anos. E o acordo foi firmado. Jacó trabalhou desesperadamente, e esse texto que eu li aqui falou que os dias passaram como um vento, porque ele estava com muita vontade de casar com aquela moça, de ser o marido daquela moça muito bela. E nós vemos que eu não vou aqui entrar, aprofundar, de ficar lendo muito, porque senão o tempo vai passar e eu não vou conseguir concluir aqui a respeito desse contexto. Mas se passaram os 7 anos, e agora chega-se o momento da entrega da sua pretendente a Jacó. E os irmãos que aprofundam a respeito da história, em outros contextos, ou até livros de historiadores como Flávio Joséfo, diz que no dia do casório, que tinha ali a, 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 todo aquele cenário da festa, após o movimento da festa, né, o acontecimento da festa, a noiva ia para uma tenda, e aquela tenda não tinha ali nada de luz, né? E a noiva ficava aguardando o noivo para a noite de núpcias. E agora, Jacó, depois, certamente muito feliz, falou: meu Deus, agora chegou o momento da minha recompensa nesse lugar, porque eu vou casar com a minha amada. E, de repente, foi-se para aquela tenda, e o dia amanheceu, e quando ele olha para sua noiva, para sua amada, não era a Raquel que estava ali, era Leia, a qual Labão havia colocado para ser a sua esposa. E agora, se você continuar lendo esse contexto aqui, você vai ver que Jacó chega para o seu tio e fala: espera aí, nós não fizemos aqui um acordo, e por que que agora, ao invés de você me dar a Raquel, você coloca Leia para ser a minha esposa? E Jacó ficou muito triste, muito aborrecido, Jacó, naquele momento. E ali Labão falou: meu querido, a regra aqui é o seguinte: quem tem que casar primeiro é a mais velha, é a primogênita. Eu não posso, né, irmão Damião? A regra daqueles dias, né, a lei mostrava que a primogênita era a primeira.
e agora ele faz um outro acordo com seu tio e fala, então eu trabalharei mais 7 anos pela mão de Raquel. E este homem apaixonado trabalha mais 7 anos, foram 14 anos de peleja por amor, né, da sua amada Raquel. E nós vemos que Jacó trabalhou por mais 7 anos, e ali ele consegue conquistar o seu amor, né? Agora ele coloca, Labão foi obrigado a cumprir ali com aquela promessa, ele pagou aquele dote muito bem pago. Porém, aqui tem um porém no meio dessa história, no meio desse contexto, no meio desse desfecho, que Jacó amava mais a Raquel do que a Leia. Leia se sentia desprezada. Certamente que quando chegava-se alguém na casa de Jacó, olhava para aquela bela moça e todos o admiravam, aquela moça. Aquela moça era bela. Quando a Bíblia fala que é bela, é porque não é meio termo, não. Realmente, certamente, ela era muito bela. E todos que chegavam lá, à casa do seu pai Labão, certamente que falavam, né? Que bela moça, que belo olhar. Todos só tinham os olhos para Raquel. E Leia era aquela moça que certamente ficava de canto. E após esse casamento, esse segundo casamento, nós vamos ver que dentro desse contexto, vocês vão ver várias vezes Jacó demonstrando o seu amor a Raquel. E agora, Leia tinha algumas dificuldades dentro deste relacionamento. Mas aqui também tem um porém, meus queridos. Enquanto Raquel era a rainha da cocada, como se diz aqui, né? Era a última bolacha do pacote, nós vemos que Leia, mesmo sendo desprezada, ela gerava filhos. E se você for ver dentro desse contexto, você vai ver que Jacó começou a ter filhos com Leia e não com Raquel. No meio desse desprezo, no meio dessa dificuldade que uma das filhas de Labão tinha, ela tinha o privilégio de gerar. E quem não gerasse naquele dia, irmã Suzana, não era bem vista pela sociedade. Quem não gerasse, quem fosse estéril naqueles dias, não era bem vista. E Raquel tinha a beleza, porém, ela não gerava filhos. E quem gerava filhos no meio desse desprezo era sua irmã, que não era tão bela, mas que dava o privilégio de dar filhos para o seu marido. E no meio desse sofrimento, da rejeição de Leia, nós vemos que cada filho que ela teve com Jacó, ela colocava um nome e o nome desse filho tinha um significado. Então, se você for olhar que Rubem, quando ela deu a luz ao primogênito do casal, o primeiro, concebeu, se você for olhar no 32, você vai conseguir acompanhar comigo, que diz assim, e concebeu Leia e deu à luz um filho e chamou de Rubens, pois disse, porque o Senhor atendeu a minha aflição. Meus queridos, essa mulher estava vivendo dias de aflições. Viver dias de aflições não é muito fácil. Quando tudo está muito bem, quando tudo está muito bom, é uma bênção. Mas quando chega os dias de aflições na nossa vida, é complicado. A rejeição é uma das coisas mais duras e mais difíceis que o ser humano pode ter, conviver. Não é brincadeira esse negócio de ser rejeitado. Eu não sei se tem alguém aqui que tem esse testemunho, mas eu quero dizer para os irmãos que eu já passei por isso e eu sei a dor da rejeição. E é só quem passa é que sabe. Quem sabe contar esse fato é quem sabe. Quem nasceu numa boa família e que teve uma boa criação, que recebeu o carinho
dos pais, da família, é uma bênção. Por se você ser rejeitado por alguém que está lá fora, já fica mais fácil. Porque Jesus também foi rejeitado, né, meus queridos? E quanto mais nós. Mas quando se trata dessa parte de rejeição, isso dói na alma, isso traz uma aflição de alma. E Leia vivia esta situação. Era dias de aflição. Você ser casada com o seu marido e quem lhe tinha mais direito era a sua própria irmã e ela vivia esse trauma, esse drama dentro da sua casa, dia após dia. E, de repente, Leia concede outro filho que lhe deu o nome Simeão e deu à luz um filho dizendo, porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada e também me deu este. Então, preste atenção que no segundo filho de Leia, ela também falando com o Senhor, orando ao Senhor e glorificando também o nome do Senhor. Essa mulher, ela era uma adoradora, meus queridos, porque suportava uma situação dessa, ainda orando no meio do desprezo, no meio da aflição, ela ainda glorificava o nome do Senhor. E, de repente, ela deu à luz a outro filho e chamou de Levi, que diz assim, e concebeu outra vez e deu um filho, dizendo, como é que é? E concedeu outra vez a luz a um filho, dizendo, agora desta vez se unirá ao meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado, por isso chamou de Levi. Ou seja, ela ainda tinha esperança que aquele filho Levi poderia unir ela ao seu amado. Ela não pediu esta situação, essa situação ela veio para elas, queridos. Existem situações na nossa vida que muitas das vezes não é nós que erramos na nossa trajetória. Existem dificuldades que vêm sobre mim e sobre você, em que nós somos lançados em dificuldade. E esta história desta jovem aqui, da filha de Labão, ela foi lançada no meio de um contexto que ela jamais imaginava que o seu marido estava com mais intenção na sua irmã, e agora ela tinha que entrar no meio desse desfecho, desse drama em que ela estava vivendo. E passou-se os dias e nada do seu casamento se unir ao seu esposo. Jacó só tinha olhos para Raquel. E, de repente, ela concedeu o quarto filho e diz assim, e aconteceu outra vez que deu à luz, dizendo, desta vez louvarei ao Senhor, por isso chamou de Judá. Louvarei ao Senhor, independente da circunstância, independente do desprezo, independente do meu marido não ter olhos para mim, eu te louvarei. Louvar ao Senhor quando está muito bem é muito fácil. Quando a conta está muito boa, quando você está bem empregado, quando a casa está mobiliada, quando o carro está na garagem, quando está tudo sob controle. Aí, quando chama o irmão Cleir para cantar, é uma benção, né? Vou cantar, sim, eu louvarei ao Senhor. Mas quando você está vivendo dias de desprezo, dias de deserto, aonde você está sendo provado e quem está te assistindo está dizendo: agora acabou, agora é o fim. Para ele ou para ela não tem mais jeito. Isso aí, meus queridos, é onde o Senhor coloca em xeque o verdadeiro adorador. Ele adora independente de circunstâncias, independente se ele esteja na bonança, na época da vaca gorda, ele está adorando, na época da vaca magra, ele está adorando também. Esta mulher nos mostra que ela adorava ao Senhor no meio da aflição. Agora, quando a gente entra para o outro lado da sua irmã, ela era bela. Todo mundo tinha olhares para ela, porém, ela não gerava. E chegou um certo dia que ela teve inveja da sua irmã. Esse contexto aqui me mostra que ela chegou para o seu marido e falou assim: meu esposo Jacó, se você não me der filhos, eu morro. Preste atenção que se você for ler dentro desse contexto aqui,
Jacó olha para ela e fala: por um acaso eu sou Deus? Meus queridos, isso aqui é muito profundo. Os leitores, eu tenho certeza que eu estou falando com pessoas que leem a Bíblia, que gostam de aprofundar dentro da palavra do Senhor. As pessoas hoje se importam muito com a beleza. É muito bom você chegar em determinado lugar e ser notado. Fala a verdade. Quando você chega em algum lugar que você é notado, que alguém falou, mas como você está bem? Como você está bem, irmã Suzana? Olha aí como está bem o seu cabelo, você está bem. Quando você chega, irmão, em algum lugar, fala, olha que coroa bem aprumado, né? Aqui em Minas fala assim, né? Olha que coroa bem aprumado, bem vestido. Você se sente bem com isso. Mas, às vezes, queridos, as pessoas hoje estão tão se preocupando com a aparência. Outro dia, uma irmã pregou na nossa igreja e diz assim que, enquanto as academias estão lotadas de crente, o círculo de oração está se esvaziando, porque as pessoas hoje estão preocupando mais com a beleza da aparência do que buscar a presença e viver a verdadeira beleza, que é ser cheio do Espírito Santo. Um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo, meus queridos, ela é bela, ele é belo, porque o Espírito Santo faz isso conosco. Não é a roupa que eu uso, não é o perfume que eu uso, não é a marca da minha carteira, não é a marca do meu cinto, do meu sapato, não é a marca do carro que eu tenho que vai me fazer alguma coisa, mas o que vai me fazer diferente e vai me fazer ser belo é a presença do Espírito Santo. Raquel era bela, Raquel era linda, mas Raquel não gerava. Por enquanto, somente aquela que parecia ser a mais desprezada é quem gerava para o seu marido e lhe dava honras, porque o marido se sentia honrado quando uma mulher dava luz, dava filhos para o seu esposo. Então, nós vemos que Lia, mesmo desprezava, ela continuava amando. Meus queridos, eu vou falar uma coisa muito forte aqui agora, e eu tenho certeza que os irmãos vão me entender. Você amar quem te ama, você gostar de quem gosta de você, é muito fácil. Mas você amar quem te despreza, eu quero acreditar e crer que foi um dos mandamentos mais duros e mais difíceis que Jesus colocou para mim e para você. Nós estamos no tempo da graça. E Jesus ele veio e quebrou aquela regra da lei. E hoje a graça nos dá direito, ela nos dá acesso. Mas quando Jesus uma vez falou assim, olha, amai aqueles que vos perseguem. Se alguém te bater de um lado, você vira o rosto. Isso aqui é uma figura litúrgica, literária, que fala de dar o rosto, mas não é dar o rosto, assim, literalmente falando. É você entender que se doeu de um lado, não tem problema, vai bater de novo, mas eu tenho que amar. Isso é muito forte, meus irmãos. É muito forte isso aqui. É muito tenso esse negócio. Se você aprofundar dentro desta palavra, Senhor, eu não vou conseguir porque é impossível para mim. É difícil, mas não é impossível. E o Senhor está aqui nesta noite nos instruindo a respeito da vida desse contexto desta mulher que amou sendo desprezada. Estou falando com base dentro das Escrituras, que mesmo ela desprezada, ela o amou e mostrou para mim e para você que é capaz você deixar a sua história, mesmo no meio da rejeição, no meio da perseguição, no meio daqueles que te apontam, é capaz você cumprir esta palavra, porque esta palavra me dá base para isso. Nós temos a alternativa de amar quando somos amados e odiar quando somos rejeitados. Mas Lia optou em amar. Todos nós, às vezes, somos rejeitados. Às vezes, pela forma que falamos, pela forma que vestimos. E nós vamos ter pessoas dentro da nossa família que assenta conosco junto na nossa mesa e que às vezes nos rejeita. Você vai ter pessoas na sua rua
que te olha te rejeitando. Você vai olhar pessoas aonde você trabalha, que não vai te aceitar. Isto não tem para onde fugir. Se Jesus não agradou a todos, como que você vai conseguir agradar? Mas Leia, ela mostra para mim e para você nesta noite que é capaz, sim, de você amar, mesmo sendo rejeitado, mesmo sendo rejeitada. Os elogios era para Raquel, mas os olhos do Senhor estavam sobre Leia. Alguns versões fala que é Lia, né? A minha versão aqui, corrigida, Ferreira de Almeida, fala Leia, mas algumas versões fala Lia. Nós percebemos que passaram-se os dias, e agora Raquel também veio a gerar. Raquel também veio a gerar, tanto é que gerou dois filhos, que foi José e também ele gerou Benjamim, aonde deu também alegria, né? Para aquela família também que estava vivendo em crise. Primeiro era a crise de Leia ser mal amada, e tinha a crise da sua outra esposa que não o gerava, e de repente Deus usou de misericórdia e deu dois filhos para Raquel. Não vou falar aqui o nome dos filhos também, que Jacó teve com as suas concubinas, porque naqueles dias tinha ajudadoras que ajudavam as esposas, e tanto Léa como Raquel tinha também essas concubinas, essas mulheres que ajudavam, né? Eram criadas, eram empregadas que ajudavam nos afazeres. Jacó teve filhos com essas mulheres também, mas eu vou citar somente aqui os legítimos que tiveram com as suas demais esposas. O tempo passou, Jacó foi muito abençoado ali na casa do seu tio, e chegou o momento do retorno. Eu já estou quase concluindo, e eu quero concluir aqui esse contexto que nós lemos, que daria para nós ir muito mais longe, mas eu estou simplificando esta linda história, que eu acho uma linda história, irmã Suzana, e poderia ser falada mais vezes, né? Como eu disse no começo, se fala muito de Ana, se fala muito de José, mas essa passagem é muito linda também. E quando Jacó agora retorna para a casa do seu pai, nós vemos que no meio do caminho o pai dessas meninas, Labão, vai ao encontro e começa a perseguir a Jacó, porque some da sua casa alguns ídolos, e ele veio agora furioso atrás de Jacó e falou: por que você, além, né? Você foi assim, como se diz, você veio aqui, pegou a gordura das minhas ovelhas, porque Deus resolveu abençoar Jacó, porque era promessa do seu avô Abraão, então não tinha como, a promessa estava sobre ele, e ele foi abençoado, com todos os trâmites que aconteceu ali. Deus resolveu abençoar Jacó. Quando Deus resolve abençoar, meus queridos, podem falar palavra de maldição da forma que quiser a seu respeito. A promessa que foi estipulada sobre a tua vida, ela vai se cumprir e ela vai acontecer, porque fiel é aquele que faz a promessa. Eu já vi muitos pregadores falar que Jacó era enganador, mas nós vemos que Jacó, ele teve uma conversão. Não pode se olhar somente os momentos de falha da nossa vida, nós temos que olhar para um momento em que Deus faz uma obra na nossa vida e nos transforma. E esse homem foi transformado nesse retorno dele para casa, ele já estava sendo abençoado. Após Labão chegar até a ele e falar: olha, você levou aqui algumas indulgências minhas, né, alguns ídolos, e de repente Jacó falou: olha, se estiver com alguém aqui, que morra. Preste atenção que entre Leia e Raquel havia uma diferença, que Leia não era murmuradora, Leia era adoradora, mas Raquel ainda não estava liberta, irmão Damião. Se vocês for ver dentro desse contexto, essa mulher escondeu os seus ídolos ali no alforje de uma cangalha, e aonde o seu pai não conseguiu a ver, mas ela não estava liberta. Mas preste atenção que Leia havia se libertado desses ídolos
e com ela não tinha mais nada. Enquanto Raquel era bela, ela murmurava. Enquanto Leia não tinha tanta beleza, ela era infinitamente adoradora. Ela era uma mulher que adorava o nome do Senhor, e nós vemos aqui, dentro desse contexto, que com o passar dos dias agora, Jacó encontra-se com o emissário de Deus ali, Deus faz uma grande obra na vida dele, lutou com o próprio Deus, e a Bíblia fala que o Senhor marcou ele na coxa, mudou o nome dele, perguntou agora qual que é o seu nome. Para o seu pai, ele falou que era quem? Esaú, né? Agora, quando ele chegou diante daquela guerra, daquela batalha que o anjo perguntou para ele, qual é o seu nome, rapaz? O meu nome é Jacó. Então, a partir de hoje, você será selado, você será o Israel. E agora ele retorna para sua casa, para diante do seu irmão. Seu irmão o recebeu muito bem, Deus já tinha feito a obra. E o que eu quero concluir esse contexto aqui agora, irmã Suzane, é que, no meio de tantas decepções que Leia teve, o último filho que lhe deu o nome de Judá, esse Judá, se você for olhar lá no livro de Apocalipse, que Jesus veio da geração da tribo de Judá. Quando você olha lá, que você vê o leão da tribo de Judá nasceu do ventre daquela mulher desprezada que se chamava Leia. O que eu quero concluir esse contexto aqui nesta noite, minha querida, meu querido? Quem sabe no meio das dificuldades da tua vida, nos desertos que você tem vivido, que muitas das vezes você olha e fala assim, oh, mas não foi isso que eu sonhei para mim um dia. Quem sabe a sua história está sendo escrita para que um dia ela venha ser lida. A vida desta mulher foi de decepção, foi de desprezo, mas do ventre dela saiu um dos filhos que saiu a linhagem de Jesus, que é o leão da tribo de Judá. No meio dessas decepções, desse deserto, desses desprezos que às vezes nós vivemos, o Senhor pode estar escrevendo uma história que um dia vai ser lida, como nós estamos lendo a história de Leia. Queridos, fique com esta palavra. Eu quero crer, irmão Damião, que esta palavra veio do alto. Nós estamos em pouco aqui, mas é uma palavra que veio do céu e ela está falando com você nesta noite. Durma em paz. Essa perseguição, esse desprezo aí, isso não é à toa. Tem um dizer aí que o diabo ele não procura baú vazio, ele só vai aonde tem preciosidade. E se você está sendo perseguida é porque algo dentro de você incomoda, mas a sua história está sendo escrita e ela vai ser lida um dia. Fique com esta palavra. Muito obrigado, irmã Suzana, pela oportunidade. A todos presentes aqui, que Deus te dê uma noite de paz, te dê revelações profundas, que o dia de amanhã seja um dia de bênção nas nossas vidas. Muito obrigado, que Deus abençoe.